Olá, meus amores, tudo bom? Hoje é terça-feira, a gente vai dar aula de matemática, tá bom? Ainda vou dar o livro velho, tem uns conteúdos aqui importantes que a gente precisa ser dados, então a gente vai continuar mais um pouquinho somente nesse livro, tá bom? E hoje a gente vai dar polígonos, tá bom? Então vamos pegar lá e abrir na página 123. Fiquei muito feliz de vocês terem entendido ângulos, a maioria acertou todos os trabalhos, pelo menos os que me mostraram, tá bom? Então hoje a gente vai em polígonos, que também é uma matéria fácil, página 123. Então vamos lá. Muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que têm, nos dão a ideia de uma forma geométrica. Em sinais de placas de trânsito encontramos alguns exemplos. Então, a gente tem aí o triângulo de cabeça para baixo, a placa de trânsito pare e o polígono aqui do lado, tá bom? Na aula de informática, a professora de Laura solicitou que os estudantes desenhassem no computador algumas formas geométricas. Veja ao lado as figuras que Laura construiu no computador. Todas essas figuras são polígonos. Polígono é uma linha fechada, formada por segmentos de reta. Então, se você vê, ó, olhando aqui, ó, elas são linhas fechadas, ó, e são formadas por segmentos de reta. Então, aqui é um segmento de reta, aqui é outra reta, aqui também tá fechadinho, ó, mesma coisa aqui, tudo fechadinho, é um polígono. Observe estes polígonos. Então, o polígono, ele pode ter algumas coisas que é importante a gente saber, que é o lado, ó, ele tem um lado, ele tem a vértice, que é o pontinho que encontra um lado com o outro, e dentro dele a gente tem os ângulos que a gente aprendeu, que é o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, que é formado dentro dele, tá? Então é fácil. O lado, que são as semirretas, o vértice, que é os pontinhos que encontram uma linha com a outra, e o ângulo é o que se forma dentro, tá ok? No caso aí, desse lado aqui, se a gente for ver, ó, tá formando o L, ângulo reto, tá bom? Aqui, outro tipo de ângulo, tá bom? Então, lado é cada um dos segmentos de reta que formam um polígono. Vértice é cada um dos pontos onde se une os dois lados. Cada linha encontrou é uma vértice. Dois lados de polígono formam um ângulo, dois lados. Juntou um lado, juntou o outro, formou um ângulo. Aí, esse número 6 a gente não vai fazer não, porque tá desenhando a linha de papel. 7. Observe o diálogo entre Sandro, Francisco e Andréia. O Sandro, ele tem o desenho dele aí, o Francisco desenhou esse verde e a Andréia desenhou um amarelo. Aí ele fala sobre o que ele desenhou. Desenhei um polígono de 4 lados e pintei o interior de laranja. O Francisco, ele disse, desenhei um polígono de 5 lados e pintei o interior de verde. A Andréia, ela disse que desenhou. Também desenhei um polígono de 5 lados e pintei o interior de amarelo. Qual deles está enganado? Um deles desenhou um polígono que não corresponde ao que ele falou. Vocês vão marcar o X, tá? Marca o X no desenho mesmo, no próprio polígono. Qual é o polígono que corresponde ao balão? Está certo. Só tem um que falou uma coisa no balão, mas fez outra. Marca. E é em referente aos lados, tá bom? É referente aos lados. As cores, eles falaram certo. Agora, o número de lados que eles falaram, um falou errado. Aí vocês vão marcar o X no polígono. 8. Identifique o tipo de ângulo reto, agudo ou obtuso de cada polígono. Para isso, use seu molde de ângulo reto. Muito fácil. Toda vez que representar o L, é reto. Toda vez que não, é o agudo e o outro é o obtuso, tá bom? Então, cada um deles aí tem um tipo de nome. Ou é o agudo, ou é o reto, ou é o obtuso. Tá ok, gente? Ou pode ser repetido também. Pode ter dois retos, ou não precisa ter o obtuso. Então, vocês vão repararem bem
podem repetir. Pode ter ou 2 retos, ou 2 agudos, 2 obtusos. Prestem atenção bem no ângulo para vocês colocarem o nome. 9. Desenhe um polígono de 8 lados. Quantos vértices ele tem e quantos ângulos? Então, como aqui está muito apertadinho, a gente vai pular esse número 9, tá? Não vamos precisar fazer ele, não. Társila do Amaral, 1886-1973, foi uma das mais importantes artistas do Brasil. Essa obra, a Gare, significa estação de trem ou de metrô. A artista utiliza várias cores e reúne diversas formas geométricas para representar os vagões, casas e trilhos que sinalizam um ambiente urbano. Escreva os nomes de algumas formas geométricas que você consegue identificar na imagem. Desculpa, gente. Então, quais as formas geométricas, gente? Tem círculo, que eu tô vendo, tem retângulo, tem quadrado na janela. Olha as janelas, tem quadrado, tem retângulo lá embaixo, tem círculo. Procurem para ver se tem triângulo. Eu não tô vendo, mas deve ter algum lugar triângulo. Já até identifiquei. Então, vocês vão botar todas as formas geométricas que vocês virem no desenho aqui. Quadrado, retângulo, círculo, losango, tá bom? Achou, viu? Coloca aqui. Página 125. Figuras simétricas. Observe a figura. Se dobramos uma folha pela reta vermelha, as duas partes da figura plana coincidirão. Dizemos que a figura é simétrica e a reta representa em vermelho, chamada de eixo de simetria. Então, todo desenho, quando eu corto ele no meio certinho, se um lado de cá e o lado de lá ficarem iguais, ela é uma figura simétrica, porque cada lado, se eu partir no meio, é igual. Se eu dobrar, também fica igual, tá bom? Então, no caso dessa borboleta aqui, ela é uma figura simétrica, porque esse lado é igual a esse lado. 10. Em quais das figuras planas a seguir? A reta da cor vermelha é um eixo de simetria. Então, vocês vão marcar o X somente quando a parte de cá e a parte de cá são idênticas. O eixo vermelho, que é o eixo de simetria. Se esse lado daqui e esse lado daqui for igual, é um eixo de simetria. É uma figura simétrica, vocês vão marcar o X. Se for diferente, não marca o X. Esse é muito fácil. 11. Responda oralmente. Nas figuras abaixo, qual das retas não são eixos de simetria? Mesma coisa. Se os dois lados da figura onde corta o vermelho for igual, é eixo de simetria. Se não, não é. Aqui, na página 125, a gente marcou os que eram simétricos, os que eram iguais. No 11 é o contrário, é os que não são simétricos, vocês vão marcar. Os que não são iguais, que vocês vão marcar, tá bom? O número 12 eu também vou pular. Complete as figuras planas no quadriculado. Vou pular esse, tá bom? Agora observe estas duas figuras planas. Se dobrarmos esta folha para uma reta laranja, as duas figuras vão coincidir? Dizemos então que elas são simétricas em relação à reta da cor laranja. Tá? Esse também só é a explicaçãozinha, tá? O 127 eu também vou pular, tá bom? Não vamos precisar fazer. Nós vamos, para terminar esse capítulo e entrar lá na página, lá no capítulo 3, que é um capítulo super importante, a gente vai fazer aqui, ó. Página 136, dá um pulinho lá no 136. Na escola onde Ana estuda, foi organizada uma gincana onde a pontuação de cada competição era feita por meio de cartões. Veja quantos pontos valia cada cartão. Então, o cartão triângulo laranja valia 36. O amarelo, o retângulo, valia 75. E o pentágono valia 120 pontos. Pentágono porque tem 5 lados, né, gente? Ó, 5 lados. Então, pentágono. Quantos pontos valem 10 cartões de 36? Então, é 36 vezes 10. Ou 36, 36, 36, 10 vezes. 30 vezes 36, porque
é 30 vezes o 36, 40 vezes o 120 e 100 vezes o 36, tá bom? Vamos ver quem consegue esse desafio. A equipe de Ana conseguiu 9 triângulos e 1 pentágono. Escreva uma expressão numérica e calcula quantos pontos a equipe conseguiu. Então, não precisa fazer a expressão numérica, é só fazer o cálculo. 9 vezes 36, que foi cartões, e um só, 120. Depois a gente vai somar a quantidade que deu do 9 vezes 36 mais o 120 do pentágono, que é um só. 3. A equipe de Pablo conseguiu 6 cartõezinhos amarelos e a equipe de Luísa 65 pontos, a menos que a equipe de Pablo. Escreva uma expressão numérica e calcula quantos pontos a equipe de Luísa conseguiu. Mesma coisa, só fazer as continhas, não precisa fazer a expressão numérica. Um cartãozinho desse vale 75. Quanto vai valer 6? Então, é 75 vezes 6, menos o pontos da equipe de Luísa, porque ela fez 65 pontos a menos do que a de Pablo, tá? Então, a continha de vezes, depois menos, porque perdeu 65. Ordene os números de pontos conseguidos por cada equipe de menor para maior. Então, a gente tem a equipe da Ana, a equipe do Pablo e a equipe da Luísa. Pela ordem, quem ganhou em primeiro, quem ganhou em segundo e quem ganhou em terceiro. É só botar a equipe da Luísa, a equipe tal e a equipe tal, pela ordem, primeiro, segundo e terceiro lugar. Observe a forma dos cartões e complete a tabela. Muito fácil, número de lados, número de vértices. Lembrando, ó, olha aqui, ó o número de vértices, olha minhas bolinhas, ó, número de lado, os lados, e o número de vértices são as bolinhas que eu consigo montar. Então, vocês vão botar aqui, completar. Escreva 2 subtrações para cada adição. Então, a gente pode fazer assim, ó. Tem 5 mais 9, que deu 14. Vamos fazer 14 menos 5 primeiro, depois 14 menos 9. Vamos utilizar esses números que estão aqui. Vou repetir. 14 menos 5, depois 14 menos 9. Aí, vocês colocam o resultado. Mesma coisa aqui, 12 mais 6, 12 mais 6, 18, certo, gente? Vocês vão colocar 18 na primeira linha, depois vão botar, igual botou 14, 18 e 18. Aí vão fazer 18 menos 12, 18 menos 6. Vou botar aqui, ó. Aqui tá pequenininho e eu tô sem o quadro. Aqui, ó. Vão primeiro fazer o 12 mais 6, vai colocar o 18, depois vai repetir o 18 nos dois aqui, depois vai utilizar os números 18 menos 12 e 18 menos 6 e vai colocar o resultado lá. Desenhe um eixo de simetria para cada figura. Vocês vão pegar a figura e vão fazer o eixo de simetria. Vai cortar o desenho no meio certinho para deixar os dois lados iguais. Esse é fácil, ó. Vou fazer um primeiro eixo, ó. Olha o eixo aqui, ó. Olha aqui, eu fiz no triângulo, o eixo de simetria. Vou fazer no retângulo. É bom até que tenha uma reta para a gente saber partir certinho, ó. Ó o eixo de simetria no retângulo. Tá bom? Vocês vão fazer isso em todas as figuras para que elas fiquem iguais, ó. Olha o do quadrado, ó. Não precisa eu cortar no meio. Se eu cortar assim, ó, esse lado é igual a esse. Também é um eixo de simetria. Tá bom? Então, temos todos esses trabalhos pra gente fazer. Bastante trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no privado para me explicar de novo, tá bom? Talvez eu não consiga responder na hora, porque eu tô trabalhando em Caxias à tarde, mas assim que der eu respondo a todos, tá bom? Um beijo e até a próxima.